Olá, vamos a umas rapidinhas da Lei 8.625, Lei Orgânica Nacional do MP, a lei federal que define normas gerais para que os MPs dos estados se organizem, né? E, valendo-se das questões, já vamos fazer uma revisão da própria Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro. Então vamos lá, primeira questão, MP Rio Grande do Sul. De acordo com a Lei Orgânica Nacional do MP, o Conselho Superior do MP. Vamos lá? Conselho Superior MP Rio de Janeiro. Quantos membros ele possui? 10 integrantes. Quem são os membros natos? PGJ, Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do MP Rio de Janeiro e 8 Procuradores de Justiça. 4 eleitos pelos promotores e 4 eleitos pelos Procuradores de Justiça nos anos pares, no mês de novembro, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Lembrando que aquele membro do MP afastado 60 dias antes desta eleição não poderá concorrer à eleição para procurador de justiça do nosso Conselho Superior do MP. Não esqueçam, 10 membros, PGJ, corregedor, 8 procuradores de justiça, 4 escolhidos por eleição, 4 eleitos pelos promotores e 4 eleitos pelos procuradores nos anos pares, no mês de novembro, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E os afastados da carreira 60 dias antes da eleição não poderão concorrer na eleição para a composição do nosso Conselho Superior do MP. Na nossa Lei 8.625, ele tem previsão no artigo 14, artigo 15. Na nossa Lei Complementar 106, o nosso Conselho Superior é encontrado no artigo 20 até o artigo 22 e novamente no artigo 41. Por quê? Porque o Conselho Superior do MP, tanto pela Lei Orgânica Nacional quanto pela Lei do Estado, Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, o Conselho Superior tem dupla natureza. Ele é órgão de administração superior e também órgão de execução. Sobre este órgão, de acordo com a Lei Orgânica Nacional do MP, letra A, ele tem competência para aprovar o quadro geral de antiguidade do MP? Correto. Gabarito letra A. O Conselho Superior do MP, na qualidade de órgão de administração superior, conforme o artigo 15 da Lei Orgânica Nacional e conforme o artigo 22 da Lei Complementar 106, o Conselho Superior, ele organiza a antiguidade da carreira dos membros do MP. Nós sabemos que a carreira no MP do Rio de Janeiro é composta por 3 classes: promotor de justiça substituto, promotor de justiça e procurador de justiça. A antiguidade é organizada por classe, né? A antiguidade é apurada na classe. E quem apura, quem aprova o quadro geral de antiguidade é o Conselho Superior do MP. E ele também decide reclamações a respeito da posição do membro do MP neste quadro geral de antiguidade. O quadro da antiguidade é publicado em janeiro pelo PGJ, os membros insatisfeitos com suas posições na antiguidade poderão reclamar no prazo de 30 dias contados da publicação da lista de antiguidade. E a reclamação é dirigida ao Conselho Superior do MP, porque a ele compete aprovar, organizar a antiguidade dentro do MP Rio de Janeiro. Portanto, letra A correta. De acordo com a Lei Orgânica do MP, o Conselho Nacional do MP tem competência para aprovar o quadro geral da antiguidade do MP, tá bem? Do MP do Rio de Janeiro. Letra B.
Tem como membro nato apenas o PGJ? Errado. Quais são os membros natos do Conselho Superior do MP Rio de Janeiro? Quem são? PGJ e Corregedor Geral do MP. Sendo que todos os demais são eleitos? Sim, todos os demais. Quantos ao total? Quantos membros ao total? 10 membros. Quem são os membros natos? PGJ e Corregedor. E quantos são os eleitos? 8. E quem são os eleitos? Procuradores de Justiça. Eleitos nos anos pares, eleitos no mês de novembro dos anos pares, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 4 são escolhidos pelos promotores e 4 são escolhidos pelos procuradores de justiça. E não esqueçam, são 8 procuradores. Letra C. Pode ser integrado por procuradores de justiça? Sim. Afastados da carreira? Não. Os procuradores de justiça afastados da carreira 60 dias antes da eleição são inelegíveis para o Conselho Superior do MP. Letra D. Tem competência para eleger e destituir o Corregedor-Geral do MP? Errado. O órgão que tem atribuição, o órgão interno do Ministério Público de um Estado que tem atribuição para eleger o corregedor e destituir o corregedor é o Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores é que pode eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. A eleição do corregedor será feita dentre procuradores de justiça e quem elege o corregedor é o Colégio de Procuradores. E a destituição do corregedor, ela é feita por iniciativa do colégio por maioria absoluta e mediante representação do Procurador-Geral de Justiça. E a decisão de destituir ou não o corregedor vai exigir, a decisão de destituir o corregedor exigirá 2/3 do colégio. Então, quem tem a iniciativa no procedimento de destituição do Corregedor-Geral do MP? A iniciativa é maioria absoluta do colégio ou representação do Procurador-Geral de Justiça. E quem decide se o corregedor será destituído? O colégio, pelo voto de 2/3. Quem elege o corregedor? O colégio. Quem destitui o corregedor? O colégio, por decisão de 2/3. E a iniciativa nesse procedimento de destituição é do colégio por maioria absoluta ou pela representação ao colégio do Procurador-Geral de Justiça. E a decisão final da destituição exige a votação de 2/3. Letra E. Tem competência para encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público? Errado. A quem compete tal atribuição? Procurador-Geral de Justiça. Os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público são enviados ao Poder Legislativo pelo Procurador-Geral de Justiça. Mediante aprovação prévia desse projeto de lei, quem aprova os projetos de lei elaborados pelo Procurador-Geral de Justiça? O Colégio de Procuradores, e nos estados que já têm órgão especial, pode ser através do órgão especial. Portanto, nosso gabarito, letra A, o nosso Conselho Superior do MP tem atribuição de organizar a antiguidade na carreira do MP do Estado. Portanto, o gabarito da número 1. Letra A, fundamento legal, artigo 15 da Lei 8.625. E se quiser visitar a Lei Complementar do Estado, Lei Complementar 106, você encontra isso no artigo 22, ok? Próxima, rapidinho aqui. MP Pernambuco 2014. De acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público, o membro do MP. Letra A. Adquire a vitaliciedade com 3 anos de efetivo exercício de suas funções, após o que só poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado.
o item está errado. A garantia da vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício na carreira, né, do membro do MP, na carreira do Ministério Público. Exige-se do membro do MP 2 anos de efetivo exercício para que ele adquira vitaliciedade. Lembrando que, de acordo com a Lei Complementar 106, são 2 anos de efetivo trabalho. Nem mesmo os afastamentos considerados como efetivo exercício contam para aquisição da vitaliciedade. É só você ler o artigo 117 da Lei Complementar 106. O que diz o 117? É considerado como efetivo exercício os seguintes afastamentos, exceto para o vitaliciamento. Porque para o vitaliciamento, nem mesmo os afastamentos considerados como de efetivo exercício podem ser computados no período aquisitivo de vitaliciedade, tá? Letra B. O membro do MP terá assegurado o direito de solicitar a presença do Corregedor-Geral do MP para ser indiciado em um inquérito policial? Errado. É prerrogativa de um membro do Ministério Público não ser indiciado num inquérito policial. Nós sabemos que a polícia tem atribuição para investigar um crime. Quando a polícia está investigando um crime e chega à conclusão de que os elementos, né, na instrução ali, na investigação, apontam para a autoria do crime para um promotor, então este delegado de polícia, esta autoridade policial, terá que comunicar imediatamente o fato ao Procurador-Geral de Justiça, porque membro do MP não pode ser indiciado num inquérito policial. Ele até pode figurar como suspeito, mas ele não pode ser indiciado no inquérito policial. Quando a autoridade policial chegar à conclusão de que um membro do MP é o autor de um crime, não pode fazer o indiciamento. Tem que encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça para que ele continue na investigação penal, tá? Então a letra B de bola está errada, porque na verdade não basta solicitar a presença do corregedor. Na verdade, o membro do MP não pode ser indiciado num inquérito policial. Letra C. Com mais de 2 anos de exercício, só perderá o cargo por decisão do Conselho Superior do Ministério Público tomada por maioria de 2/3? Errado. O membro, depois de 2 anos de efetivo exercício, ele adquire o quê? Adquire a vitaliciedade, que é uma garantia de permanência no cargo, que só tem uma exceção: a sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria de perda do cargo, segundo a nossa lei, é proposta pelo Procurador de Justiça perante o Tribunal de Justiça. Letra D. O membro do MP tem a prerrogativa de receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário, junto aos quais oficiem? Correto. Nos termos do artigo 82 da Lei Complementar 106, Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, encontramos as prerrogativas do membro do MP no exercício de suas atribuições. E esta é uma prerrogativa do membro do MP quando ele oficia perante o Poder Judiciário: receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Ministério Público. Então, digamos que eu sou uma promotora de justiça, estou numa audiência e o advogado se reporta ao juiz como excelência e a mim, membro do MP, como ilustre ou ilustríssima, eu vou falar: olha só, meu filho, você tem que me chamar de excelência, porque você deve dispensar o mesmo tratamento protocolar dirigido ao juiz
ao membro do MP. E detalhe, as prerrogativas do membro do MP, elas são o quê? Irrenunciáveis. Portanto, o membro do MP que não zela por uma prerrogativa pode ser punido pela instituição. De acordo com a nossa Lei Orgânica 106, qual é a punição cabível ao membro do MP que não zela por suas prerrogativas? De acordo com o artigo 118, inciso 2, zelar por suas prerrogativas funcionais. O membro do MP precisa zelar pelas suas prerrogativas, é um dever enquanto membro do MP, porque se ele não o faz, a instituição ela acaba enfraquecendo. O membro do MP tem o dever de zelar por suas prerrogativas e, se não o fizer, ele pode ser punido pela instituição com pena de censura. Visita o artigo 130 da Lei Complementar 106. Você vai ver que, pelo descumprimento do dever previsto no artigo 118, inciso 2, que é o zelo pelas prerrogativas, o membro do MP pode ser punido com censura. Gostei da letra D de dado. O membro do MP tem a prerrogativa de receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário. Letra E. O membro do MP em disponibilidade remunerada não estará mais sujeito às vedações constitucionais? Errado. O membro do MP em disponibilidade continua membro do MP. Ele apenas está inativo e a ele, em disponibilidade, aplicam-se as vedações impostas aos membros do Ministério Público. Portanto, meu gabarito da número 2, letra D de dado, fundamento legal da nossa Lei 8.625, Lei Orgânica Nacional do MP, é o artigo 41, inciso 1, da nossa Lei Ordinária, Lei Federal 8.625, que dispõe sobre normas gerais para que os Ministérios Públicos dos Estados se organizem. Vamos a mais uma, MP Pernambuco. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não inclui entre os órgãos de execução. Letra A, o Corregedor-Geral do MP. Letra B, os promotores de justiça. Letra C, o Procurador-Geral de Justiça. Letra D, o Conselho Superior do MP. Ou letra E, os Procuradores de Justiça. Qual das alternativas não inclui, não indica um órgão de execução? Gabarito letra A. A Corregedoria Geral do MP é um órgão de administração superior. A Corregedoria não exerce nenhuma atividade finalística do Ministério Público, portanto, não é um órgão de execução. A nossa Corregedoria é um órgão administrativo, desempenha apenas funções administrativas no plano superior e, portanto, não é um órgão de execução. Gabarito letra A, fundamento legal, artigo 7º da Lei Federal 8.625, que traz o rol dos órgãos de execução. São órgãos de execução, de acordo com a lei nacional, o PGJ, o Conselho Superior do MP, o promotor e o procurador de justiça. Lembrando que a Lei Complementar 106, além desses, ainda traz como órgão de execução o Colégio de Procuradores e ainda os grupos especializados de atuação funcional. Então não esqueçam, pela lei nacional, quem é órgão de execução? PGJ, Conselho Superior, Promotor e Procurador. Pela lei do Estado, Lei Complementar 106, quais são os órgãos de execução? PGJ, Conselho Superior, Promotor, Procurador, o Colégio, que pela lei nacional não é órgão de execução, mas pela Lei Complementar 106 de 2003, Lei Orgânica do MP do Rio de Janeiro, é um órgão de execução. E temos ainda os grupos especializados de atuação
funcional, como órgãos de execução. Bom, quarta questão foi extraída do nosso MP São Paulo, concurso 2013, vamos lá. De acordo com a disciplina prevista na Lei Orgânica Nacional do MP, são órgãos de execução do MP, exceto qual das alternativas não é órgão de execução? Promotores de justiça, procuradores de justiça, o PGJ, a Corregedoria Geral e o Conselho Superior do MP. Qual não é órgão de execução? Gabarito, letra D de dado. A Corregedoria Geral de Justiça, a Corregedoria Geral do MP, a Corregedoria Geral do MP é um órgão de administração, o quê? Superior. Não exerce atividade finalística, portanto, não pode ser um órgão de execução. Gabarito da nossa número 4, letra D, fundamento legal, artigo 7º da Lei 8.625. Mais uma, MP do Pará. De acordo com a Lei Orgânica Nacional do MP, são considerados órgãos da administração superior do MP. Órgãos da administração superior do Ministério Público. Vamos lá, letra A. Procurador-Geral de Justiça é órgão de administração superior do MP? Não. O procurador, a pessoa do Procurador-Geral de Justiça, não é órgão de administração superior. Quem é o órgão de administração superior do MP? A Procuradoria Geral de Justiça, que é dirigida pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, o órgão de administração superior não é o PGJ, é a Procuradoria Geral de Justiça. Portanto, o PGJ aqui fora. O Colégio de Procuradores é órgão da administração superior? Sim. O Conselho Superior do MP? Também, mas comprometeu por conta do PGJ. Letra B. A Corregedoria Geral do MP é órgão de administração superior? Sim. O Procurador-Geral de Justiça? Não. O Conselho Superior do MP? Sim. Mas o Procurador-Geral de Justiça? Não. Portanto, letra B, fora. Letra C. A Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do MP são órgãos de administração superior? São. Não temos todos ali, porque faltou quem? A Corregedoria Geral. Mas todos ali indicados são órgãos de administração superior. Vamos ver se tem alguma alternativa apontando todos os órgãos da administração superior? Vamos ver. D de dado, Corregedoria, certo. Procuradorias, não. Procuradorias de Justiça são órgãos de administração e não de administração o quê? Superior. Conselho Superior está correto, não dá para ficar com a letra D de dado, portanto, meu gabarito confirmou. Letra C. Quais são os órgãos de administração superior de acordo com a Lei Orgânica do MP Nacional? Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores e Conselho Superior do MP, mas não esqueçam que temos ainda a Corregedoria Geral do Ministério Público. Fundamento legal para o gabarito letra C, artigo 5º da Lei 8.625. Mais uma rapidinha, vamos lá. MP Ceará, de acordo com a Lei Orgânica Nacional do MP, letra A, o Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça de qualquer entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo PGJ? Errado. O Corregedor-Geral do MP poderá ter no seu assessoramento promotores de justiça, mas os mesmos terão que ser o quê? Vitalícios. Só poderão assessorar o corregedor se os membros do MP já forem vitalícios. Consulte o artigo 26 da Lei Complementar 106 de 2003, Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, vale a pena, artigo 26. O Corregedor-Geral do MP Rio de Janeiro, ele é assessorado por 2 procuradores de justiça, que serão os seus 2 subcorregedores gerais e por no mínimo 4
promotores de justiça vitalícios. B de bola, compete ao Corregedor-Geral do MP ajuizar ação penal contra membros do MP da instituição, nela oficiando? Errado. O Corregedor-Geral do MP dirige a Corregedoria-Geral do MP, que é um órgão de administração, o quê? Superior. Não exerce nenhuma atividade finalística, portanto, não tem legitimidade para a propositura de uma ação penal, né? Portanto, B, fora. Letra C. O Corregedor-Geral do MP será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre todos os membros do Ministério Público, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Errado. O Corregedor-Geral do MP é eleito dentre procuradores de justiça pelo Colégio de Procuradores. Não são todos os membros do MP que vão concorrer ao cargo de corregedor. Só poderão concorrer os procuradores de justiça, a mais elevada classe na carreira do MP Rio de Janeiro. Então, consulte o artigo 23. Artigo 23 da Lei Complementar 106 de 2003. Vai falar da tua Corregedoria Geral do MP Rio de Janeiro. A figura do corregedor é eleita pelo Colégio de Procuradores, dentre procuradores de justiça, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Letra D. O Corregedor-Geral do MP é membro nato do Conselho Superior do Ministério Público? Sim, mas não do Colégio de Procuradores. Errado. O Corregedor-Geral é membro nato do Conselho Superior do MP e integra o Colégio de Procuradores. Por quê? Porque o corregedor é um procurador de justiça. E quem é o colégio? São todos os procuradores de justiça, inclusive o corregedor. Tem que ser a letra E. A Corregedoria Geral do MP é órgão orientador, sim, orientador dos serviços, do bom andamento dos serviços dentro do MP do Estado. Fiscaliza, sim, uma das suas atividades principais é a fiscalização das atividades funcionais e do cumprimento dos deveres por parte dos membros do MP, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, realizar inspeções nas procuradorias de justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores. Correto. A letra A está correta. Fundamento legal, artigo 17 da nossa Lei 8.625. Artigo 17. A nossa corregedoria é um órgão de orientação, é um órgão de fiscalização da conduta dos membros e poderá proceder a inspeções nas procuradorias de justiça. Vale a pena você ler o artigo 24, 24 da Lei Complementar 106 de 2003, Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro. O que diz o 104? Atribuições da Corregedoria Geral do MP Rio de Janeiro. Compara o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 24. Nas promotorias, a Corregedoria realiza inspeção e correição. Nas procuradorias, a Corregedoria realiza apenas inspeção. Isso já caiu nos concursos anteriores aqui do MP Rio de Janeiro. Cuidado! Uma promotoria pode sofrer inspeção e correição. Uma Procuradoria de Justiça, apenas inspeção por parte da Corregedoria. Valeu, galera? Então, primeiro bloco das rapidinhas aqui, Lei 8.625, fechamos. Até o próximo bloco com mais algumas questões. Até!